Salve pessoal, beleza? Vamos então para mais uma leitura da newsletter do Ciro Gomes, o Brasil Desvendado, edição número 81. Vamos lá então. Editorial. Vamos lá. Editorial. Pode ser que desta vez a lamentável tradição brasileira de premiar com a impunidade as aventuras golpistas atentatórias ao Estado de Direito democrático encontre um fim diferente de todas as outras. Isto mesmo, a meio da terceira década do século XXI, eis o Brasil às voltas com mais um caso desta âncora pesada que nos amarra ao constrangedor status de República das Bananas. Eu digo, pode ser porque a quantidade de obstáculos que vejo para que esta ridícula e trágica tradição golpista seja encerrada com a punição severa e justa da malta que urdiu a última trama sob a liderança patética de Jair Bolsonaro, mas com cérebros muito mais malignos e qualificados quanto os generais Heleno Nunes e Braga Neto, passando pelo comandante da Marinha do Brasil, Almir Garnier, e muito grande e bem tortuosa. Li com um olhar técnico a denúncia do Procurador-Geral da República. Não diria que é impecável, mas é bastante consistente. Aceita a denúncia, após 15 dias dados pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, entraremos na fase do contraditório e da instrução, onde a defesa e a acusação tentarão sustentar evidências de suas teses. A maior responsabilidade, naturalmente, é da acusação, que terá que produzir provas o mais robusta e incontestáveis possível. Trata-se de superar a presunção da inocência e garantir a ampla defesa, virtudes indispensáveis de um procedimento penal respeitável, seja quem for o réu. O crime de golpe de Estado tem uma natureza muito peculiar. Na maioria dos crimes, não se pune a intenção. A punibilidade começa a partir da tentativa frustrada por fato alheio à vontade do delinquente. No crime de golpe de Estado, a intenção seguida de atos preparatórios, planejamento, já são bastante para a consumação do crime, dada a natureza mesma desta figura penal. A mim não resta a menor dúvida, e a denúncia da PGR anda muito bem em caracterizar as evidências de que um grupo, formação de quadrilha, de autoridades sob liderança de Bolsonaro, avançou e muito nos preparativos para tomar o poder ilegalmente. A história esclarecerá, mas tudo indica que uma visita de uma figura de alto escalão do governo norte-americano teria sido a ducha de água fria nos planos golpistas. Não se desmerece nem de longe a resistência dos então comandantes do Exército e da Força Aérea, General Freire Gomes e Brigadeiro Batista Júnior, ao chamamento criminoso de Bolsonaro pelo golpe. Em 1961, Brizola obteve o apoio do então Terceiro Exército, o que foi suficiente para desarmar a tentativa de golpe contra a posse de João Goulart. A impunidade e o conchavo deixaram escancaradas as portas de 1964. Aliás, talvez o pior dos golpistas, o general Helena, era um jovem oficial golpista ao lado do general Silvio Frota, numa tentativa frustrada de golpe contra a política de abertura do presidente Ernesto Geisel. Foi a tibieza covarde dos presidentes da democracia que garantiu a promoção aos generalatos de quem não honra o juramento da defesa da Constituição. A covardia de Bolsonaro deixou expostos os translocados de 8 de janeiro, mas o golpe já tinha fracassado antes. O ambiente político do país, totalmente estimulado por Lula e Bolsonaro, vai aquecer. O lulopetismo começou seu carnaval nas redes sociais.
o bolsonarismo vai alegar perseguição política. O Supremo Tribunal Federal, ainda que se deva se circunscrever a letra da lei, não pode desconsiderar este ambiente psicossocial. Sucedem daí algumas ponderações. 1. Agilidade máxima. Foi o passo de carga do manco, além das arbitrariedades do juiz politiqueiro Sérgio Moro, que permitiu a total impunidade de Lula, quando até as pedras do caminho sabem de sua responsabilidade total e direta com a grossa corrupção na chamada Lava Jato. Os golpistas de 2022 devem ser julgados celeremente. 2. Ampla publicidade, especialmente as provas colecionadas. 3. Seria de todo prudente que o colegiado pleno do Supremo Tribunal Federal fosse o foro julgador e não uma turma apenas. Reforça a institucionalidade e elimina sem número de recursos legítimos ou meramente procrastinatórios. 4. Não há suspeição legal que impeça o ministro Alexandre de Moraes de ser o relator deste tormentoso feito, mas o excesso de exposição de Sua Excelência recomendaria, por ética, que o outro colega seu fosse o relator. Bom, então tá aí, né? A posição do Ciro sobre esse caso, né, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que foi denunciado à PGR, né, em uma delas, né, em relação a uma tentativa de golpe de Estado, o que tem gerado aí um burburinho gigante nas redes sociais, e muitas pessoas têm contestado que, poxa, o Alexandre de Moraes, que é tido como uma das vítimas no processo, não poderia ser o relator. Mas assim, pessoal, a gente tem falado muito aqui sobre o Alexandre de Moraes, que ele tem ganhado um grau de exposição muito grande, né? Isso que é a nossa crítica, né? Não propriamente ele ser o relator, né? Mas pela alta exposição, que ele está chamando para si muito desses problemas relacionados à turma bolsonarista, e a turba bolsonarista, na verdade, né? Então, ele está atraindo para si uma exposição que, assim, está quase um Sérgio Moro progressista, porque eu estou dizendo isso, estou fazendo essa linguagem, porque tem muita gente aí na ala petista, nas alas progressistas, que estão comemorando as ações. Pessoal, tem gente que trata o Alexandre de Moraes, que outrora foi considerado o advogado do PCC, em outras vidas, né? Esse pessoal, tem pessoal aí que trata ele como um herói. Assim como, por exemplo, a extrema-direita, ou a direita moderada, vamos lá, né? Tratava o Sérgio Moro também como um herói para eles, né? Então, assim, pessoal, eu, sinceramente, estou um pouco preocupado com as guerras de narrativas. E, assim, pessoal, eu vi um negócio que eu achei inacreditável. Que, assim, ia rolar o julgamento do Bolsonaro e tudo mais, né, com as turmas lá do STF e tal. E aí o PT, olha só, o PT pediu o direito para transmitir. Pessoal, sinceramente, um partido que está, né, no governo e tem uma representatividade, pô, vai pedir um direito de transmissão de um julgamento contra o maior adversário. Ô, pessoal, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Tem que ter um pouquinho de seriedade, tem que ter um pouquinho de impessoalidade nos pedidos que se faz. Todo mundo sabe que o PT é interessado, né, em saber aí, né, da condenação do Bolsonaro e tal, mas, pô, pessoal, sinceramente, né, pô, transformar isso em palanque político, aí é brincadeira, né, pessoal? Eu, sinceramente, quando vi isso, olha, eu disse, não, olha, que coisa, né? E o Ciro, ele fez algumas lembranças muito boas aqui, né? Eu só discordo de um ponto que o Ciro colocou aqui, que eu já vou colocar. O Ciro fez bem lembrar, né, sobre o período militar, né,
que o Augusto Heleno, ele fazia parte, né, lá do gabinete do Silvio Frota, que vocês sabem, ele tentou dar um golpe lá no Ernesto Geisel, dizendo que o Ernesto Geisel era comunista e que precisava voltar à linha dura, né? A linha dura da ditadura, que havia ali um grupo que era um pouquinho mais favorável a uma política mais branda, se é que podemos dizer assim, né? E tinha essa linha dura que não queria acabar com a ditadura, que não queria saber de abertura econômica, não, nada disso aí. O negócio é seguir no regime aqui. E era essa turma que o general Heleno, que era uma das peças-chave do governo Bolsonaro, ele fazia parte dessa turma aí, né? E que são aquelas pessoas que são as mais ressentidas em relação, por exemplo, à Comissão da Verdade. E o Ciro também fez bem, né? Lembrando aqui, né? Já que estamos falando do PDT, do trabalhismo, da história do Brasil, ele fez muito bem de lembrar do Leonel Brizola, né? De um caso ali, né? Para quem fala aí do Brizola, que pô, porque ele não é tão grande assim, só porque nunca foi presidente e tal. Mas, pessoal, vamos lá, né? O Brizola, ele impediu um verdadeiro golpe de Estado. Nada parecido com o que, por exemplo, aconteceu no 8 de janeiro, que é um desdobramento. Hoje a gente já sabe que é um desdobramento, que houve lá os kids pretos e tal, para causar confusão, e a ideia deles era que o governo Lula botasse uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem, né, justamente para fazer a bagunça, para fazer o alastro, né? O que não acabou não acontecendo. Dizem aí, né, que a Janja e outras pessoas aconselharam o presidente Lula a não colocar a GLO justamente para não permitir que acontecesse uma oportunidade para os bolsonaristas realmente darem o golpe de Estado. Mas assim, pessoal, hoje, com o que a gente tem dos materiais, a gente teve aí durante a semana o depoimento do Mauro Cid, a delação, né? E cada vez mais, pessoal, está muito claro de que houve sim uma arquitetação de um golpe de Estado, de que realmente eles não iriam respeitar o resultado eleitoral. E já se sabe que o Bolsonaro consultou pessoas das Forças Armadas para que se não se respeitasse o resultado eleitoral. Hoje está bem claro isso, pessoal. Então, para os bolsonaristas que ficam falando por aí, mas ele só conversou com os militares, ele não deu golpe, ele não deu prosseguimento. Pessoal, só o fato dele ter ali, ó, desenhado, dele ter arquitetado, que houve todo o projeto, né, que a gente sabe lá do punhal verde e amarelo, que tinha um plano para matar o Lula, para assassinar o Geraldo Alckmin, sei lá mais quem, que se desconfiava que talvez pudesse ser o Flávio Dino. E a gente sabe que cada vez mais estão aparecendo outros elementos que mostram as digitais do Bolsonaro. E não só isso, agora também estão aparecendo as digitais da ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que pode ser aí, né, uma pessoa que pode daqui a pouco entrar aí na corrida eleitoral em 2026. Resta saber qual é o cargo, se ela vai ser candidata ao Senado, deputada federal, ou por que não a presidência, né? Eu, por exemplo, tenho dito que se ela fosse a candidata do campo bolsonarista em 2026, eu digo para vocês que ela sairia na frente de muitos outros candidatos e daria muito trabalho ao presidente Lula caso ela viesse a concorrer nas eleições em 2026 à presidência da República. Bom, se ela for candidata ao Senado ou candidata a deputada federal, não tenho nenhuma dúvida de que ela vai ganhar, que ela sai vencedora. Se bobear, sai com votação recorde no Distrito Federal, que é uma das possibilidades dela concorrer ao Senado, né? Mas é isso, pessoal. Então, sim, tem que o Ciro está correto, de que precisa, de alguma forma,
agir dentro dos trâmites legais para condenar o Bolsonaro, para que essa história não se repita mais, de que não se desrespeite o resultado eleitoral, que não se arquitete um golpe, mesmo que ele não seja consumado, mas que isso não volte a acontecer. Agora, a minha discordância com o Ciro, ele falou ali de 61, falou de 64, e muitas vezes, quando eu vejo episódios como esse, volta e meia, eu vejo alguns progressistas repetindo uma coisa que, assim, me incomoda um pouco, tá, pessoal? Eu vejo um pessoal por aí, progressista, repetindo, pô, mas se a gente tivesse punido os militares de 64, aqueles que cometeram crimes imprescritíveis, como tortura, entre outros, pessoal, isso não teria acontecido. Isso eu estou me referindo ao Bolsonaro. E também como desdobramento, essa tentativa de golpe de Estado, né, que hoje a gente sabe que cada vez está mais claro os digitais do Bolsonaro. Só que aí, pessoal, eu me respaldo em alguns casos, por exemplo, da Argentina e no Chile. Pessoal, a vice do Milei, que é a Vitória Villarruel, pessoal, ela assim, ó, defende os militares. Ela visitou o Videla, que foi um ditador na Argentina, que trouxe os problemas econômicos que a Argentina vive até hoje, tá? Esse cara aí que é a vice do Javier Milei celebra, tá certo? E assim, pessoal, lá teve julgamento dos militares. E lá, pessoal, pelo amor de Deus, na Argentina, defender ditadura, defender ditador, pessoal, é uma ofensa. Seja a direita, seja a esquerda. Eu digo, claro, a esquerda e a direita institucional. Pessoal, isso soa como muito ofensivo. A mesma coisa no Chile. No Chile também, esse negócio envolvendo ditadura, pô, pessoal, um negócio delicado. A imprensa, de uma forma local, ou se acontece de alguém ficar relativizando, os caras vão pro pau, meu. Mesma coisa no mundo político. Nem mesmo a direita tanca. Não tanca, pessoal. Mas o Antônio Cast é um cara que ele dá uma relativizada. Ele dá uma relativizada. Então, assim, pessoal, cuidado com essa armadilha de achar que, porque o Brasil não julgou os militares, não puniu os militares, que é por isso que a gente tem esse ambiente de pessoas que defendem coisas inescrupulosas. Não, pessoal, não caiam nessa, tá? A Europa está aí para mostrar isso também, tá? A gente tem regimes reprováveis antes da Segunda Guerra Mundial, e a gente tem adeptos daquelas ideologias perigosas que vocês sabem quais são, né? Então, assim, pessoal, não é porque a gente pune e mostra o exemplo que essas coisas não vão se repetir. E é por isso que a gente tem que se perguntar, por que está se repetindo? Será que o projeto globalizador do século XX não resolve mais os nossos problemas? Será que o problema é o modelo econômico? Será que as instituições de mediação mundial resolvem os nossos problemas ainda? São perguntas que a gente tem que fazer, né? Eu acho que são essas perguntas que a gente pode começar a questionar, né? Também não sei se eu estou indo no caminho certo, tá, pessoal? Estou só aqui jogando algumas ideias aqui, mas não estou querendo ensinar ninguém a nada, tá, pessoal? Não tenho esse compromisso e nem essa pretensão toda, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Vamos ver os próximos episódios que pode acontecer aí com o Jair Bolsonaro. Espero que ele não seja candidato e que fique inelegível por pelo menos aí uns 8 anos e que vá parar na cadeia, né? Que é isso que ele merece. Quem, de alguma forma, tenta interromper um resultado eleitoral, tenta, de alguma forma,
romper com as instituições democráticas para nos jogar sei lá onde, não merece estar em liberdade. Então eu afirmo aqui, pessoal, novamente, dando minha cara a tapa, tá? Mesmo que as instituições não ajam da melhor maneira possível no processo contra o Bolsonaro, eu acredito que não teremos Bolsonaro em 2026, tá? As instituições não permitirão, assim como não permitiram Lula em 2018. Então, eu acredito que, neste caso, as instituições não permitirão que Bolsonaro será candidato em 2026. Certo, pessoal? Então, vamos lá, né, para o nosso primeiro tema da newsletter, né, depois de ler esse editorial. Vamos lá. Espera aí. Trump 1. Esta me contou meu amigo Tasso Gereissati. Jovem industrial, resolveram importar da Alemanha a mais moderna máquina de processar coco. Menos de uma semana da chegada da máquina, em visita à fábrica, encontra a dita geringonça toda desmontada pelo faz tudo. Assustado, Tasso pergunta se ele saberia desmontar a sofisticada máquina alemã, ao que ouviu. Fácil, difícil, que eu não sei, é montar de novo. Fecha aspas. Lembramos desta história vendo as andanças de Donald Trump neste primeiro mês e pouco de governo, especialmente nos casos da Ucrânia e dos palestinos na faixa de Gaza. Para mim, é flagrante, já há algum tempo, que a ordem internacional, nascida dos escombros da Segunda Grande Guerra, vem dando reiteradas demonstrações de exaustão. A inconsequência das Nações Unidas é a maior evidência disto, e o sem número de conflitos e áreas de tensão mundo afora reforçam essa percepção. Mas se a velha ordem está moribunda, não parece iminente uma nova ordem, muito menos seus valores fundadores. A China não parece ter nem apetite, nem vocação, muito menos pressa para transformar sua exuberância econômica em uma liderança estabilizadora do mundo. A Europa afunda em mediocridade política, vassalagem acrítica aos Estados Unidos, e estes, os Estados Unidos, até Biden, exalava decadência, especialmente no plano moral e intelectual global. Diga-se logo, para que não haja confusão, duvido que Trump mude isto, mas é inegável que suas iniciativas, especialmente na Ucrânia, sacodem este quadro de pasmaceira à custa de centenas de milhares de mortos. Entendamos, Trump promoveu na Arábia Saudita uma reunião com os russos, com o objetivo de pôr fim na guerra da Ucrânia. Assim mesmo, sem os europeus e sem Zelensky, o esquisito presidente da Ucrânia. O mandato de Zelensky já acabou faz tempo, e ele prorrogou em seu favor alegando o estado de guerra. Trump usou esse argumento para negar a própria legitimidade de Zelensky. Os europeus chiaram, mas na Alemanha anota-se uma inédita queda de mais de 20% em sua produção industrial, fruto direto da reação da liderança alemã à invasão da Ucrânia pela Rússia. Apesar de todas as tensões, o cessar-fogo na faixa de Gaza persiste. O crime de guerra de expatriar os palestinos e transformar a área num balneário norte-americano segue de pé na retórica de Trump. Desmontando a máquina, Trump parece estar. Saberá montar? Duvido. Tá aí, né? Interessante, hein? Interessante a visão do Ciro, mas ainda acho que o Cirão está devendo um pouco, né? Mas gostei do posicionamento dele. Mas ainda sigo aquela linha, tá, pessoal? Acho que o Ciro precisa se aconselhar
com outras pessoas em relação à geopolítica. O comandante Robson Farinaso, o professor Ricardo Cabral, o Lineker, lá do Flecha Moura. Pessoal, tem muita gente fazendo um trabalho muito interessante sobre geopolítica aqui na internet. Então, mais do que nunca, o Ciro precisa se aproximar para entender como é que está se movendo. Mais uma coisa que, inclusive, eu já fiz a crítica aqui ao Ciro, e ele escreveu isso, ele já entendeu. Opa, peraí, aquela velha globalização do século XX, as instituições, o pós-guerra, aquilo lá está falindo. Talvez se exauriu aquele modelo. Isso aí eu achei legal, tá? Que o Ciro parece que está começando a entender. Só que assim, pessoal, volta e meia, o Ciro escreve alguma coisa, elogiando esse pessoal, ou sinalizando para esse pessoal, e aí o Ciro me confunde, o Ciro me dá uma bugada, né? Dá aquela tela azul. Ué, mas peraí, Ciro, tu disse isso aqui, agora tá dizendo isso? Peraí, explica isso para mim. Então, por isso eu tenho falado, né, pessoal, que o Ciro, em termos de geopolítica, ele precisa dialogar com pessoas diferentes. Tem que ouvir o Farinaso, tem que ouvir uma série de outras pessoas para ele entender as transformações que o mundo está passando. Mas eu concordo com ele num ponto aqui, quando ele falou que parece que a China não tem essa vocação de estabelecer uma nova ordem mundial, pelo menos dos marcos que a gente conhece, tá? Eu acho que a China realmente, assim, ela puxar a hegemonia para ela, querer, tipo, moldar o mundo, as suas características, ao seu modelo cultural. A China realmente não tem esse modelo. Assim, pessoal, pode ser uma ingenuidade da minha parte, tá? Mas eu acredito que a China ela quer formar uma comunidade, tá? E o BRICS eu acho que é um ponto interessante nisso. Aí ela quer dividir ali o poder com a Índia, ela conversa com a Rússia, ela conversa, sei lá, com alguns países asiáticos também, assim como ela também é asiática também. Então, assim, eu acho que ela quer fazer uma governança diferente dos Estados Unidos. E não tentar estabelecer, sei lá, uma onipotência. Acho que não, tá? Eu acho que ela quer construir um outro consenso, sabe? Eu acho que a ideia do Ciro, desculpa, a ideia da China, perdão, é construir um outro consenso, sabe? E então, nesse sentido, se for essa a intenção da China, eu acho muito melhor. E aí tem gente, às vezes, que fica meio perdida aí no rolê, que vai falando aí de China imperialista, Rússia imperialista, por causa dos conflitos que existem ali na região, por exemplo, a China com Hong Kong, daqui a pouco, sei lá, é um problema com Macau, daqui a pouco é um problema, sei lá, com Taiwan, aí, por exemplo, sei lá, a Rússia uma hora, sei lá, um problema com a Ucrânia, daqui a pouco um problema com a Geórgia, daqui a pouco um problema, sei lá, com um vizinho ali, né? Mas, pessoal, e eu vou repetir isso aqui, política não é terreno para moral. Geopolítica não é terreno para moral. O negócio é pragmático, porra. É as relações que tu vai construindo. Então, nesse sentido, pessoal, eu acho meio complicado esse negócio de chamar a China de imperialista. Até porque ela não tem bases militares em tudo quanto é lugar. Ela não fica te dizendo qual é a política econômica que tem que praticar. Ela não está te mandando, sei lá, o cinema, ou toda a peça de propaganda, o soft power dela para outras nações. Ela não está fazendo isso, né? Não está. Literalmente não está. Por isso eu acho meio complicado esse negócio de imperialismo chinês, ou imperialismo russo, como algumas pessoas falam. Acho meio equivocado isso aí, tá? E a China também não fica ameaçando outros países por aí, sei lá, pô, se tu não fizer isso aí, vou te mandar umas bombinhas aí. Os Estados Unidos já fizeram isso várias vezes, inclusive invadiram países para fazer a sua vontade como xerifão mundial, a sua vontade de prevalecer. A China não tem essa vocação, assim como a Rússia também não. O máximo que a Rússia fez foi arranjou um conflito com o Japão uma vez. Máximo, tá?
Então, acho assim meio complicado esse negócio de imperialismo chinês, imperialismo. Pessoal, se é uma nova ordem mundial, sendo a China, ou se é a Rússia, ou se é uma comunidade com várias outras lideranças, mas desde que elas não fiquem dizendo qual é o tipo de governo que eu tenho que ser, qual é a política econômica que eu devo perseguir, se eles podem ou não ter bases militares no meu próprio território, como os Estados Unidos fizeram com a Argentina, fizeram com a Colômbia, e o Bolsonaro agora, o grande nacionalista, fala que quer fazer, caso ele volte à presidência, ele quer botar uma base militar no Brasil. Se o novo concerto das nações da China não tiver nada disso, e eles não ficar nos colocando sanções porque discordam de uma coisa ou outra em relação à política, ou das nossas alianças políticas, tá ótimo para mim. Pode passar o controle do videogame para a China. Pode passar para a Rússia também, pode passar para a Índia, pode passar para a Turquia, se quiser, desde que eles não peguem o controle do game e digam, ó, tu vai, a partir de agora, tu vai aderir à religião tal. A partir de agora, tua política econômica é essa. A partir de agora, teu governo tem que ser assim. A partir de agora, tu não vai fazer mais aliança com aquele país lá. Senão, vai ter sanção, amigo. Se não for esse a forma de se organizar dessa governança global, por mim, podem pegar o controle. Certo? Mas devaguei pra caralho aqui, né, pessoal? Puta merda. Mas assim, pessoal, isso aqui já era esperado, tá? Inclusive na minha live que eu fiz com o Thales, que ele teve aqui com a gente, eu estava dizendo que eu acreditava que o Trump ele ia se colocar à frente dessas negociações aqui com a Ucrânia, tá? Porque assim, ele está querendo tirar o corpo fora. Ele está querendo tirar o corpo fora, que o Biden investiu muita grana, ele está cortando os recursos militares para outras nações, e é um modo dele também se promover. Porque é isso, pessoal, no fim das contas, o que ele quer é sair como peacemaker, o grande pacificador. É isso que ele quer. Minha opinião, tá, pessoal? Ninguém precisa concordar. É a opinião, tá, pessoal? Não é um negócio super embasado e tal. O pessoal aí da geopolítica pode falar melhor do que eu sobre quais são as intenções verdadeiras do Donald Trump, né? Mas eu ainda acredito que a ideia do Trump é se colocar como pacificador. Como ele já fez, por exemplo, em algumas crises lá com a né, com a Coreia do Sul, Coreia do Norte, ele falou que ia lá resolver o problema. Lá nos Twitter da vida, ele deu os gritos deles, né? Mas aí depois, na reunião, foi tudo super tranquilo, né? Uma reunião, né, para apaziguar os ânimos. Enfim, né? Para mim é muito mais uma publicidade. A mesma coisa lá em relação à faixa de Gaza, tá? Dá um discurso duro aqui, mas depois ele vai lá para negociar, né? Ele senta para negociar. Para mim, o Trump é isso. E não se espantem se ele ficar fazendo isso, tá? Ele, pelo menos no primeiro momento, eu acredito que ele vai querer se diferenciar do que o Biden fez nesses últimos anos, né? Que ele ajudou aí, né, na máquina de guerra, seja no Oriente Médio, seja na Ucrânia, né? Com essa ideia aí de levar a Ucrânia para a OTAN, né, para enfraquecer ainda mais a posição da Rússia, e como a gente viu aí que quem acabou se nessa situação foi a própria Europa, inclusive a Alemanha aqui, que o Ciro colocou corretamente, mas não só eles, os franceses também, né, e outros, a Inglaterra também se deu mal nisso, né, então já se fala por aí de parece que está encaminhada a situação e o Putin venceu essa parada, né? Algumas pessoas já estão falando sobre isso mais recentemente. Vamos lá. Trump 2. Vamos ver o que o Ciro vai falar aqui no Trump 2. Trump 2. Uma das maiores energias a impulsionar o mito neoliberal é a ideia de que deixamos de ser cidadãos para sermos consumidores.
A livre concorrência nos garante a escolha ótima, ao menor preço e melhor qualidade, que só a competição franca nos poderia garantir. A pior mentira é a meia-verdade. Claro que a competição capitalista tende a produzir esta escolha ótima para o consumidor, mas esta é uma verdade relativa, especialmente sob o ponto de vista do comércio exterior. E é sempre bom lembrar que a felicidade humana não se resume, nem jamais se resumirá à escolha consumista do bom, bonito e barato, desconsideradas todas as outras questões envolvidas no ato de consumir. Ameaça de morte do planeta, por exemplo. Este é um debate que as forças progressistas perderam nas últimas décadas. Lula e o PT se renderam vergonhosamente no Brasil, por exemplo. O nacional-consumismo é a filosofia política dominante entre nós, infelizmente. Pois bem, veio Trump e sua política de distribuir tarifas, barreiras alfandegárias a torto e a direito. O Brasil toma na testa restrições às nossas exportações de aço e alumínio, por exemplo. Os neoliberais estrilam. Eu, embora preocupado com o Brasil, estou bastante interessado em alguns conceitos que podem se sedimentar a partir deste tiroteio meio caótico promovido pelo histriônico presidente norte-americano. Primeiro conceito para aprendermos a introduzir em... Peraí. Primeiro conceito para aprendermos e introduzirmos em nossa inexistente Estratégia Nacional de Desenvolvimento. O mercado interno é um valor estratégico a ser valorizado centralmente e não entregue ao estrangeiro passivamente. Quando Trump espalha tarifas, é valorizado o poderoso mercado interno dos Estados Unidos que ele age. O Brasil é completamente passivo neste aspecto, sendo um dos maiores mercados domésticos do mundo. Quase. Free trade, ou seja, livre comércio. Este sempre foi um dos pilares fundamentais da ideologia neoliberal. Em meus livros e falas, sempre tentei advertir de que a defesa do livre comércio, especialmente exterior, era uma falácia, dado que as condições de empreender e produzir nunca foram globais, como o mito ideológico neoliberal sustentava, e sim dramaticamente nacionais, como a realidade evidenciava. Chamo a atenção para as três condições competitivas centrais a evidenciar o desequilíbrio prático e o caráter ideológico deste fator propagandeado, o free trade. Perfil e custo do capital, nível de evolução tecnológica e escala. Se compararmos, por exemplo, juros, retardo tecnológico e o fato de sermos uma economia de pequena escala, 7 em cada 10 empregos são terminados em pequenas empresas entre nós, com as vanguardas mundiais, a simetria competitiva é devastadora para nós, como efetivamente tem sido. Trump está tirando o véu desta hipocrisia ideológica. E olha que ele preside uma das nações mais competitivas do planeta. Ainda assim, tarifas com a China é a perda da competitividade norte-americana por causa especialmente da escala, com a NAFTA facilitando os acordos lá atrás. Com a periferia, Brasil inclusive, outras assimetrias. O valor dominante, proteger o mercado interno e tentar uma reindustrialização local. Para mim, música, o fim da mitologia neoliberal. E olha que o problema agravou-se. Penso que a tarefa da esquerda moderna é criar instituições capazes de apropriar para o povo trabalhador os ganhos disruptivos das novas tecnologias. Hoje, propriedade de meia dúzia de pessoas, quase todas fascistoides. Bom, vamos lá então. Bom, aqui, né, pessoal, estamos lá, né, de novo, né, discutindo o modelo econômico, sobre o nacional-consumismo do PT, né, e que o Bolsonaro aprendeu também, né, pois é, né. Bom, é sempre bom, né, pessoal, a gente lembrar com exemplos práticos o quanto que é uma falácia total
a ideia do livre mercado, da livre concorrência. E a gente também, aqui no canal, a gente adora lembrar disso. Eu mesmo estava dizendo para vocês aqui, né, que as empresas de energia no Brasil foram compradas por empresas internacionais. Portanto, há ações, os acionistas, os CEOs, moram tudo lá fora. Tudo é resolvido lá fora. E todo o dinheiro que é gerado nessas empresas que foram privatizadas vai lá para fora. O fluxo sai do Brasil e vai para a Itália, vai para a Espanha, vai para a China, vai para tudo quanto é lugar, menos ficar no Brasil. E aí, pessoal, temos um problema, né? Que uma empresa, às vezes estatal, uma empresa privada, ou seja lá qual a natureza da empresa, mas é uma empresa só, cuidando de vários estados. Não tem livre concorrência. Eu não posso escolher se me dá um problema com a Enel. Eu não posso contratar, sei lá, a CPFL, ou daqui a pouco, sei lá, contratar a Equatorial, ou sei lá, alguma outra empresa de energia. Não, isso não existe. São empresas que cuidam de alguns estados ou de regiões, né? E é isso, pessoal. Não tem livre concorrência. E outro exemplo da livre concorrência, né, que é bonito de ver, é com um sujeitinho aí que faz parte do próprio governo do Donald Trump. Né? Estou falando aqui do Elon Musk. Quando ele viu que começou a chegar os carros chineses nos Estados Unidos e que eles poderiam ameaçar a Tesla, que, vamos lá, né? Uma empresa ruim pra cacete. Mas, assim, ele vendeu o conceito e tal, né? Que ele disse que ele vende o conceito, que ele não vende os veículos, ele vende o conceito, dizer, né? Mas, enfim, ele foi lá e vendeu o conceito, e aí ele riu quando as empresas chinesas começaram a produzir os veículos híbridos ou elétricos, ou como vocês preferirem. Eles começaram a produzir e o mercado foi inundado pelos veículos híbridos chineses. E aí, esses veículos começaram a chegar nos Estados Unidos e ele chegou lá assim, ó, governo americano, será que vocês poderiam dar uma taxada de leve nos veículos chineses? Isso aqui vai dar ruim para o meu produto, hein? A Tesla vai dar ruim, hein? Vamos facilitar as coisas aqui para mim. Dá uma taxadinha neles, por favor. Pois é, né? Aí o governo atendeu, né? Ué, tá com medo de quê? Tá com medo de competir com o produto chinês? Ué, eu já falei aqui também, né, pessoal, para vocês sobre essa tentativa do Trump aí de pegar de novo o canal do Panamá. Eu já falei para vocês, né, que a China, ela estava construindo, estava investindo um dinheirão para construir um canal na Nicarágua e ela está tentando manter a soberania do Mar do Sul, ou Mar Meridional, como vocês preferirem, para manter as rotas, para ela ter lugares para ela poder escapar, para levar mercadorias para a América, para outras regiões da Ásia e também para a Austrália, né? Então, assim, eles estão tentando construir algumas alternativas para eles não serem taxados, porque os Estados Unidos vai lá e manda taxar, porque o governo de lá, do Panamá, os caras são bem vassalos. E aí os Estados Unidos dizem assim, não, é produto chinês? Taxa e taxa pesado. E aí isso afeta no preço para o consumidor. O produto chinês acaba saindo mais caro e aí ele perde um pouco, naturalmente, a competitividade e isso afeta no preço final para o consumidor, né?
Então, não, até teve um programa que eu falei aqui para vocês que os Estados Unidos queriam lançar um programa chamado America's Act, tá? Que a ideia era o seguinte, era ampliar a NAFTA. Eles queriam tirar indústrias que estavam na Ásia, principalmente na China, e levar essas empresas para países da América Latina, México, Brasil, alguns países do Caribe, e a ideia era levar empresas, claro, mais atrasadas, né, pessoal? Mas a ideia era levar essas empresas para os países da América Latina para tentar tirar essa fatia de mercado da China e de outros mercados asiáticos, tá certo? Porque eles já entenderam, pessoal, que a dinâmica global vai cada vez mais para a Ásia. Até teve um relatório recente aí do FMI que mostrou as economias que mais vão crescer nos próximos anos e que tiveram um crescimento interessante recentemente. E, pessoal, o eixo está se deslocando para a Ásia, tá? Está se deslocando para lá, pessoal, tá? China, Índia, Cazaquistão, Filipinas, Indonésia, ó, tô citando 5 economias que já em 2025 já tem uma projeção de crescer aí seus 6 ou mais por cento do PIB, tá? Economias que vão crescer muito. Então, assim, pessoal, os Estados Unidos já sacou que o eixo é a Ásia, que o mercado vai se direcionar para lá. Então, pessoal, eles estão tentando criar subterfúgios, né? E o Trump é uma peça nesse jogo, né? De tentar impedir esse fluxo de capitais, né? Esse fluxo dos negócios também para o mundo asiático, né? Claro que às vezes ele faz ali o joguinho, né? Por exemplo, sei lá, usa o Japão, usa a Coreia do Sul, usa as Filipinas, usa alguns outros países para tentar conter a influência chinesa. Porque assim, né, também tem isso, né, na geopolítica, de tentar utilizar países vizinhos para servir como um tampão, para isolar aquele que tu entende que é um adversário geopolítico, um competidor, né, em nível global, quando falamos de economia, né? Então, né, é os Estados Unidos tentando chutar a escada, né? Como a gente já falou algumas ocasiões. Então, pessoal, para vocês verem, tudo isso que a gente está falando, a gente está agregando aqui ao que o Ciro falou, porque o Ciro já falou isso inúmeras vezes, né? Inclusive naquela conversa que ele teve lá com o Constantino, aquele massacre que a gente já conhece, né? Contra o Constantino, que o Ciro repetiu algumas ideias e eu estou aqui agregando mais algumas ideias de algumas coisas que aconteceram nos Estados Unidos, seja com Joe Biden, seja com o Donald Trump, que está aí tentando aí Make America Great Again, que é aquela ideia, né, de um retorno glorioso dos Estados Unidos, com a indústria, com os grandes empregos, com a qualidade de vida do norte-americano, né? Mas assim, pessoal, os Estados Unidos cavou a própria cova, né? Quando começou com as terceirizações e outros processos que tornaram a economia americana muito dependente de outros países, né? E hoje, à medida que vai avançando essa nova concertação das nações, que pode ser talvez um concerto da China com a Rússia e outros países, à medida que isso vai avançar, mas isso vai ser, e aí eu concordo com a leitura do Ciro, vai ser a passo de cágado, e não é só eu que estou dizendo também. Por exemplo, alguns geopolíticos, como por exemplo, sei lá, o Pepe Escobar também fala isso, o Elias Jabor também já falou algo nesse sentido, que vai ser tudo muito calculado os movimentos, tá, pessoal? Vai demorar muito.
para acontecer, tá? Mas um dia vai acontecer. Mas à medida que o mundo vai se abrindo para outras possibilidades, né? Inclusive o BRICS está falando agora de ampliar as trocas em moedas nacionais, né? Foi dito agora recentemente que outros países estão estudando em negociar com os países do BRICS em moedas locais, vai diminuir ainda mais a dependência do dólar e isso, claro, vai trazer, né, uma revolta do nosso laranjão que não está gostando aí porque o dólar já está no nível mais baixo desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje, se não me engano, a influência do dólar gira ali em torno de reservas ali, né, que o pessoal vem utilizando aí, 59%, se não me engano, né, e cada vez mais outras moedas estão entrando nessa hierarquia e os países estão pensando numa desdolarização. A hora que essa dependência ir diminuindo e a hierarquia das moedas começar a mudar um pouquinho, aí os Estados Unidos vai pro tudo ou nada. Eu já tenho dito aqui, né, pessoal, que eu acho que agora com Trump os caras vão pro tudo ou nada, tá? E a América Latina que se cuide. Vamos lá então, pessoal, pro terceiro tema, que é sobre a impopularidade do Lulis, né? Lulis está em maus lençóis aí, né? Vamos lá. A impopularidade de Lula. Para quem finge não entender e acha que é só um problema de comunicação, aí vão alguns pontos. Abra o olho, Brasil. 1. Enquanto segue com sua lenga-lenga, Lula e Marina garantem recordes históricos de queimadas no Brasil. Somente em janeiro, o desmatamento da Amazônia cresceu 68%. A população do Brasil todo está vendo o desastre. A população da região norte, principalmente, está sentindo. 2. Apesar da retórica de sempre de Lula, a Petrobras segue cobrando os preços dos combustíveis pelo critério desonesto da paridade internacional. Como denunciou Felipe Coutinho, presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, desde o anúncio do fim do PPI, em 16 de maio de 2023, os reajustes de maio, agosto, outubro e os 2 de dezembro de 2023, assim como o mais recente, de fevereiro de 2025, sustentaram o preço do diesel S10 vendido pela Petrobras igual ou superior na comparação com a estimativa do PPI. Aumento dos combustíveis, aumento do custo de vida do povo brasileiro. 3. O nacional-consumismo, liderado por Lula, está liquidando a economia brasileira. Em 2024, os pedidos de recuperação judicial foram os maiores da história, um crescimento de mais de 60% em relação a 2023. As pequenas empresas foram as mais afetadas, representando 73,7% dos pedidos de recuperação. São milhões de brasileiros e brasileiras afetadas diretamente no seu ganha-pão. 4. O exibicionismo, deslumbramento e o identitarismo vesgo da primeira-dama do Brasil não está passando desapercebido pela população brasileira, que já a rejeita fortemente em pesquisas de opinião. 5. O Brasil atingiu o pior índice de percepção da corrupção desde o início do levantamento feito pela Transparência Internacional. O povo não é bobo, apesar de estar virando cínico pela pregação canalha das elites. 6. Os bancos brasileiros seguem aviltando a população brasileira com seus lucros exorbitantes. O BTG Pactual, por exemplo, queridinho de Lula e da Haddad, teve lucro de 12,3 bilhões de reais em 2024. A produtividade do trabalhador brasileiro está no fundo do poço. Em um levantamento com 131 países, o Brasil ocupa o vergonhoso 78º lugar,
atrás de Uruguai, Argentina e Chile. Em 2024, o brasileiro produziu o equivalente a menos de um quarto, em termos de riqueza, do que é produzido por um norte-americano. 8. Em mais da metade dos estados brasileiros, há mais, ou muito mais, pessoas no Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Não precisa ser um cientista social para saber que não é o desejo popular viver de migalhas, mas sim do esforço do seu próprio trabalho. 9. A população brasileira está com medo. Nada, absolutamente nada foi feito em matéria de segurança pública. Os governos estaduais se debatem com péssimos índices e o governo federal se faz de desentendido. 10. Como denunciei em diversas edições desta newsletter, o Ministério da Saúde virou um antro de roubalheira e clientelismo. Lula promete agora mudar. Eu digo, vai piorar. Bom, pessoal, vamos lá, né, sobre o comentário do Cirão. Bom, hein? Elencando, sem ficar na crítica moral. Gostei, tá? Não ficou na crítica moral e apontando coisas concretas sobre o governo Lula, tá? Gostei do que o Ciro escreveu. Tem alguns pontos aqui que são repetitivos? Sim, mas é que aquilo, né, pessoal? O governo está totalmente amarrado, então a gente tem que ficar repetindo certas coisas, como, por exemplo, essa questão do assistencialismo petista. Eu já falei. Ó, o que é o governo Lula? Está com problema econômico? Ah, inventa uma bolsa. Ah, está com problema econômico? Ah, inventa uma linha de crédito. Agora o governo Lula é assim, ou ele cria uma linha de crédito, ou ele cria uma bolsa, ou, quando não, os dois, né? Só que em áreas diferentes, né? Assim tem sido, e essa é a grande tragédia brasileira. Nós temos, em alguns estados, como por exemplo o estado do Maranhão, que eu conheço, que nós temos mais pessoas no Bolsa Família do que trabalhando. E isso é ruim, pessoal, porque alimenta aquele estigma que muita gente aí da classe média, que às vezes tem um preconceito com pessoas mais pobres, de que, essa pessoa ela não está trabalhando porque, ela está recebendo Bolsa Família, ela prefere receber Bolsa Família do que trabalhar. Inclusive, pessoal, sobre isso, assim, uma coisa é uma pessoa comum ali, sei lá, a pessoa tem um preconceito com Bolsa Família, tá, até vai, tá? A gente conversa, não tem problema. Agora, ô pessoal, sinceramente, eu estava vendo hoje uma matéria na Veja, são jornalistas, pessoas profissionais falando isso, que eles estavam falando sobre os números do governo, os números sobre o Brasil, sobre o emprego, sobre a desocupação, sabe? Sobre os números do crescimento da economia brasileira e tal. E aí eles estavam falando sobre um outro problema, que a indústria, outros setores da economia brasileira estavam vendo que eles estavam com muita dificuldade de contratar. E não é porque a economia estava aquecida, é porque está faltando qualificação dos trabalhadores. E aí tá, eu pensei que iam falar sobre formação, iam falar sobre uma série de outras coisas que talvez poderiam ser interessantes para a gente trazer para o debate político. Pessoal, vocês acreditam que eu vi pessoas no setor produtivo tentando colocar que as pessoas não estão procurando emprego porque tivemos, desde Bolsonaro até aqui, um Bolsa Família turbinado. E aí, dado que temos os programas de transferência turbinados, isso está incentivando que pessoas não procurem emprego. Ô pessoal, aí é brincadeira, né? Aí os caras estão de brincadeira, né? Até pode ter ali um caso isolado, alguns casos, mas assim, pessoal, seriam casos bem residuais, né? Sinceramente, né, pessoal? O que vai trocar? Vamos lá, sei lá, mais de R$ 1.500, tá? O que vai trocar? Vamos supor, tá? R$ 1.500. Pode ser. O que vai trocar R$ 1.500
por R$ 600, pessoal. Não existe, sabe? A conta não fecha. Tá entendendo? Bom, sobre os bancos que o Ciro colocou aqui, nenhuma novidade. Inclusive, né, o Haddad vai participar de um evento, né, do BTG Pactual, salvo engano, né? Agora, no finalzinho do mês, a gente vai ver, né? As barbaridades que ele tem falado por aí. Né? O Rogério Ceron, esses dias, participou de um evento aí, olha, o negócio foi pavoroso. Sobre esse índice de percepção da corrupção, ó, pessoal, passo reto, tá? Besteira. Sobre a Janja, sem novidades. Sobre o modelo do governo, do nacional consumismo, bom, digamos que a única preocupação realmente legítima aqui é sobre o fechamento das empresas e sobre a abertura de recuperação judicial. Isso aqui realmente é um dado que o Ciro já tinha abordado, né? Que houve um crescimento de mais de 60% em relação a 2023, né? E esse movimento, se nada for feito para mudar o rumo do emprego, sobre a forma como a gente está organizado economicamente, eu não acredito que nós teremos grandes mudanças, tá? Sobre PPI, sem novidades também. Inclusive, pessoal, já vou fazendo aqui o convite para vocês, tá? Amanhã, lá no canal da Prática Política, vai ser apresentado pelo Cláudio Porto, que é meu amigo, né? Ele estará com o Felipe Coutinho, né? Que é presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, e ele vai estar falando justamente sobre esse tema aqui. Então, passem amanhã lá no canal da Prática Política, que ele vai estar lá com o Felipe Coutinho. Deixa eu só colocar aqui para vocês, aqui, né? Aqui está o programa, tá? Ó, olha lá. E agora, Lula, a EPET aponta que Petrobras mantém PPI no diesel. Aí tá lá, né? O presidente da AEPET, Felipe Coutinho. Pessoal, se vocês puderem, já deixa aqui o likezinho para fortalecer o trabalho de um jornalista independente, que é o Cláudio Porto. Assistam lá, tá, pessoal? Deixa lá os comentários de vocês para ajudar esse trabalho independente do Cláudio Porto, que é um grande camarada aqui, que também, né, eu participo lá no canal, no Espaço Trabalhista, que vocês também podem conferir lá no canal se vocês acharem interessantes. E tem alguns programas também aqui no canal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do projeto comandado lá pelo jornalista Cláudio Porto. Beleza, pessoal? Então vamos seguir aqui, né, com a newsletter, né? Hoje, como eu falei para vocês, a gente não vai ter as rapidinhas, né? E a gente já vai logo aqui para um merece aplauso, merece vai, e é bom ficar de olho, né? Merece aplauso. A notícia boa é que o asteroide, que já tinha mobilizado uma missão especial da ONU para ser desviado, caiu de probabilidade drasticamente de atingir a Terra de 3,3% para 0,3% com os novos dados de sua trajetória. Merece vaia para o debate estúpido e maniqueísta entre petistas e bolsonaristas sobre o processo acerca da tentativa de golpe de Estado. É bom ficar de olho na suposta reforma ministerial. O que era ruim pode piorar. Vamos lá. Bom, sobre o tal asteroide, sem comentários, né, pessoal? Não tem muito o que falar sobre, né? Sobre o debate entre bolsonaristas e petistas sobre a tentativa de golpe de Estado, isso vai ser um debate eterno, tá, pessoal? Vai ter aí os bolsonaristas dizendo que ele só pensou, mas ele não executou, e vai ser esse debate que vai ficar rodando, 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 e cada um tentando, de alguma forma, se explicar, mas vocês sabem, né? O Bolsonaro, ele não consumou o golpe de Estado, mas ele arquitetou, ele planejou, e isso já é deveras o suficiente para que ele, né? Então não tem choro nem vela, né? Mas eles vão continuar brigando aí
até 2026, né? Depois, sobre a suposta reforma ministerial, olha, eu nem falo em suposta, eu acredito que vai acontecer, né? Porque o governo Lula está nas cordas e ele vai precisar, de alguma forma, se reorganizar, né? Se fala aí que o Arthur Lira talvez pode assumir um ministério, que o Rodrigo Pacheco pode buscar também um lugarzinho para ele, né? Então, assim, pessoal, a gente sabe, é um governo totalmente sem orientação, sem nenhuma direção estratégica, nada. É um governo que olha para o varejo e tenta ali, de alguma forma, negociar, certo? É assim que os caras estão tocando o projeto, né? Então, nesse sentido, não se espantem se tivermos grandes mudanças, né? Inclusive com Arthur Lira sendo ministro, ou talvez tendo uma influência maior por ali, né? Se ele não estiver, ele bota os peixes dele, o que já aconteceu, aliás, né? Mas é isso, pessoal. Eu não trato nem como suposta, eu acho que vai acontecer, porque o próprio governo sabe que precisa ganhar uma eleição em 2026. E para ganhar essa eleição, 2025 ele vai mexer, se tiver que mexer em 2026, para aumentar a aliança, para ele poder vencer em 2026, o governo vai fazer, tá, pessoal? Especialmente o Lula, tá? Eu já falei para vocês, ele só está interessado na reeleição. É só isso que interessa para ele agora. Manter a popularidade para garantir a reeleição. Esse é o jogo, tá? Então, eu nem trato como suposta reformulação dos ministérios, certo? Então tá, pessoal. Encerramos aqui mais uma edição da newsletter do Ciro Gomes, edição número 81, tá? E, pessoal, eu sei que eu já deixei em outra oportunidade, mas não custa nada a gente deixar aqui de novo, para quem está chegando agora, né? A nossa chave Pix, tá? Pois eu deixo aí na barra de descrição, beleza? Mas se vocês quiserem, de alguma forma, contribuir com o canal, tá aqui a chave Pix do canal para vocês colaborarem como quiserem o canal. Mas, se não rolar pelo Pix, vocês já sabem, né? Tem aqui as ferramentas de monetização do YouTube, o Valeu, o Super Sticker, o Super Chat, né? São algumas das ferramentas que vocês podem utilizar para apoiar o canal. Beleza, pessoal? Então, dito isso, encerramos mais essa edição da newsletter do Ciro Gomes.